Nesta aula vamos falar de pneumonia nosocomial. Os seus objetivos são saber diagnosticar precocemente uma pneumonia nosocomial, saber avaliar os seus fatores de risco e a gravidade clínica, estabelecer um plano de investigação etiológico adequado e conhecer bem as recomendações para o início da antibioterapia empírica, assim como as suas regras de prevenção. A pneumonia nosocomial é a segunda infecção nosocomial mais frequente, logo a seguir às infecções do trato urinário, mas é a infecção nosocomial mais grave. Tem uma incidência significativa nos doentes internados e é responsável por um aumento da duração do internamento, que pode ser entre 7 a 9 dias nos doentes que têm esta infecção como complicação durante o internamento. É responsável por um elevado consumo dos antibióticos nos serviços de internamento ou nos cuidados intensivos. Aliás, é responsável pela maior parte do consumo dos antibióticos administrados nestas unidades. Uma das formas da pneumonia nosocomial, a pneumonia associada ao ventilador, é também muito frequente e condiciona muito o tratamento dos doentes críticos, sendo que o seu risco é máximo no início da ventilação e vai diminuindo ligeiramente à medida que os doentes estão mais tempo internados ou mais tempo ventilados. Não significa isto que a gravidade seja menor. Tem sido difícil definir um número ou qual a mortalidade atribuível a esta infecção. No entanto, em muitas circunstâncias ou em muitos dos estudos, pode atingir um valor muito elevado, mais de 50% de mortalidade nos doentes com esta infecção. Isto é muito heterogéneo entre os diversos países e as diferentes unidades estudadas, mas é uma infecção nosocomial grave, disso não há qualquer dúvida. A maior mortalidade está habitualmente associada à infecção com agentes com maior probabilidade de serem multiresistentes, como a Pseudomonas aeruginosa ou o Acinetobacter. Por outro lado, formas associadas a bacteriémias e as pneumonias associadas ao ventilador tardias, ou seja, que aparecem após os 5 dias de internamento, são também mais graves e com maior mortalidade. Uma das formas de infecção nosocomial, nomeadamente associada ao ventilador, é a traqueobronquite associada ao ventilador. Ocorre em 3 em cada 10 dos doentes intubados e tem sido demonstrado que aumenta a dificuldade do desmame ventilatório e é responsável por um aumento do insucesso da extubação orotraqueal. Por outro lado, aumenta o tempo de ventilação e de internamento nas unidades de cuidados intensivos. Não está demonstrado que esteja associada de uma forma significativa a um aumento da mortalidade, mas também aqui os resultados não são totalmente esclarecedores. Habitualmente, a infecção ou o aparecimento da pneumonia associada ao ventilador está associada a um período prévio de colonização, ou seja, depois dos doentes serem intubados, há uma colonização das vias aéreas por bactérias, algumas patogénicas, outras não, nomeadamente bactérias da flora das vias respiratórias ou da cavidade oral, ou das vias aéreas superiores, que, se proliferarem em número significativo, vão levar ao aparecimento desta primeira forma de infecção menos grave, que é a traqueobronquite, que depois pode ou não evoluir para uma infecção mais grave, que é a pneumonia associada ao ventilador, que implica não só a presença de bactérias a nível da árvore traqueobronquia, mas também a nível alveolar. Nestas circunstâncias, depois a evolução é habitualmente mais grave, com um quadro que pode ser sistémico e de infecção grave, associada a bacteriemia ou mesmo a falência multiorgânica e sem dificuldade respiratória aguda. Assim, definimos pneumonia nosocomial como a pneumonia intra-hospitalar ou pneumonia adquirida em meio hospitalar que ocorre mais de 48 horas após o internamento e que não estava em incubação na altura da admissão.
A pneumonia associada ao ventilador, a pneumonia que ocorre mais de 48 horas após intubação endotraqueal. A chamada pneumonia nosocomial precoce, que é a pneumonia adquirida em meio hospitalar ou associada ao ventilador, que ocorre até aos primeiros 4 dias de hospitalização. E a pneumonia nosocomial tardia, pneumonia adquirida em meio hospitalar ou associada ao ventilador, que ocorre 5 ou mais dias após a hospitalização. A pneumonia nosocomial, como já falamos, está associada a uma mortalidade aumentada e que está apenas, não só relacionada com a gravidade do doente, mas é um fator independente de aumento da mortalidade nos doentes, nomeadamente os que estão ventilados mecanicamente ou os doentes internados a nível hospitalar. A pneumonia de aparecimento precoce, até ao 4º dia, está habitualmente associada a um melhor prognóstico e a maior probabilidade de infecção por micro-organismos sensíveis. E os agentes isolados são muitas vezes semelhantes aos que se encontram na pneumonia adquirida na comunidade, sem a presença dos agentes atípicos. Após o 5º dia, há maior risco de infecção por micro-organismos multiresistentes e uma mudança progressiva da flora colonizante inicial do doente, com maior probabilidade de envolvimento e de colonização por agentes multiresistentes. Esta divisão pode nos ajudar a decidir qual o antibiótico empírico mais adequado para iniciar o tratamento, mas devemos ser cautelosos, porque atualmente, pela elevada incidência que muitas das unidades hospitalares têm de agentes multiresistentes, não é impossível e torna-se cada vez mais frequente que mesmo a pneumonia de aparecimento precoce, até ao 4º dia, seja causada e tenha envolvido agentes bacteriológicos ou micro-organismos também multiresistentes. Portanto, devemos ter em conta não só o tempo de aparecimento, mas outros fatores de risco para a possibilidade de estar envolvido uma bactéria multiresistente no aparecimento de uma infecção desta gravidade. Assim, como falámos anteriormente, a pneumonia nosocomial precoce habitualmente é causada por agentes mais frequentemente encontrados também na pneumonia adquirida na comunidade, como o hemófilos, o pneumococo, o Staphylococcus aureus sensível à meticilina ou alguns agentes gram-negativos multissensíveis, como é a Escherichia coli ou a Klebsiella. E a tardia, mais frequentemente associada a agentes como a Pseudomonas aeruginosa, o Acinetobacter ou o Staphylococcus aureus meticilino-resistente. No entanto, devemos ter em atenção que esta divisão pode ser um pouco artificial e não é raro, atualmente, em muitos dos estabelecimentos hospitalares, haverem pneumonias nosocomiais precoces causadas por agentes como a Pseudomonas ou o Acinetobacter ou o Staphylococcus meticilino-resistente. Temos que ter em conta a flora local desses serviços ou dessas unidades e a incidência e a prevalência destes agentes multiresistentes nessas unidades para muitas vezes decidir qual o antibiótico mais adequado, independentemente da pneumonia ter um aparecimento precoce ou mais tardio. A pneumonia associada ao ventilador é uma infecção nosocomial grave que aparece habitualmente nos doentes, ou quase ou exclusivamente nos doentes ventilados e intubados orotraquealmente, e que pela eliminação da barreira natural das defesas das vias aéreas superiores, têm um risco muito aumentado de contraírem esta infecção. Pode ocorrer em até 1/4 dos doentes ventilados e é a causa de 90% das pneumonias nosocomiais nos doentes internados em cuidados intensivos. Como já falámos, tem um elevado risco de mortalidade. Existem vários fatores de risco para o aparecimento da pneumonia nosocomial.
Alguns estão dependentes do hospedeiro, outros estão dependentes da gravidade da sua doença ou da medicação ou das tipo terapêuticas que nós realizamos ao doente. Estas circunstâncias podem determinar a colonização da orofaringe ou a colonização gástrica por bactérias que são com maior probabilidade patogénicas, que se forem aspiradas para a árvore traqueobrônquica, podem, ultrapassando as defesas pulmonares, causar pneumonias graves e até disseminarem-se para outros órgãos e sistemas e causando infecções generalizadas mais graves. Existem vários fatores de risco para o aparecimento da pneumonia nosocomial, nomeadamente as doenças crónicas, graves e debilitantes, os doentes que sofreram um traumatismo craniano ou que tiveram um acidente vascular cerebral que deprime o estado de consciência e que diminui o reflexo das vias aéreas, como o reflexo da tosse ou da deglutição, os doentes com doenças neuromusculares, os doentes a quem tem que se colocar uma sonda nasogástrica para alimentar, os doentes que necessitam de fazer terapêutica imunossupressora ou com neoplasias que necessitam de fazer quimioterapia, que deprime gravemente o seu sistema imunitário. São tudo fatores que facilitam a colonização e por bactérias patogénicas, primeiro da árvore traqueobrônquica, que depois evolui para uma infecção mais grave, que é a pneumonia hospitalar. Em muitas circunstâncias, podemos associar os fatores de risco à presença de determinados agentes causadores da infecção nosocomial, como a pneumonia. Por exemplo, os doentes que fazem com facilidade aspirações para a árvore traqueobrônquica, há um elevado risco de terem infecções por bactérias anaeróbias, tal como os que são submetidos a uma cirurgia abdominal. Os doentes em coma ou os doentes que têm um consumo habitual de drogas por via endovenosa, há um risco maior de infecção ser por Staphylo aureus. Outro exemplo são os doentes que já fizeram antibioterapia prévia. Esses têm maior risco de terem infecções e terem uma pneumonia causada por agentes multiresistentes, como o Acinetobacter, ou a Pseudomonas, ou o Staphylo aureus meticilino-resistente, ou ainda agentes mais difíceis de tratar, como a Stenotrophomonas maltófila. Portanto, é importante conhecer bem quais os fatores de risco subjacentes a cada doente para podermos dirigir de uma forma mais adequada o antibiótico que vamos escolher para o início da antibioterapia empírica. O diagnóstico baseia-se essencialmente no quadro clínico e no exame radiológico, da radiografia do tórax. E para fazermos o diagnóstico de pneumonia nosocomial, devemos ter critérios clínicos, nomeadamente febre, a presença de secreções respiratórias purulentas, ou tosse, ou expectoração que deve ser purulenta, com a presença de um infiltrado radiológico de novo ou uma alteração significativa da radiografia do tórax, sugestiva do aparecimento de novos infiltrados pulmonares com características de poderem ser infecciosas. Após a suspeita da presença de uma pneumonia nosocomial, os nossos objetivos são a confirmação diagnóstica da pneumonia, tendo em conta que devemos excluir a presença de focos extrapulmonares de infecção e de causas não infecciosas, estratificar a gravidade para decidirmos onde é que o doente deve ser tratado da forma mais adequada, a colheita de exames bacteriológicos para tentar identificar o agente envolvido e iniciar uma antibioterapia adequada e o mais precoce possível. Podemos ter várias estratégias para realizar os objetivos que falámos anteriormente. Uma delas é a estratégia clínica. Esta estratégia defende o início de uma antibioterapia empírica em todos os doentes com critérios clínicos da pneumonia grave, após a obtenção das excreções respiratórias para exame bacteriológico. A vantagem é que, com isto, iniciamos uma antibioterapia muito precocemente
e influenciamos positivamente a mortalidade, reduzindo-a de uma forma significativa. Utilizamos muito menos exames complementares, mas implica que sejamos bastante liberais, tratando todos os doentes com suspeita clínica de pneumonia. Quais são as desvantagens? Com esta estratégia, corremos o risco de aumentar muito o número de prescrições de antibióticos, aumentando a pressão antibiótica e diminuindo a nossa especificidade diagnóstica. Certamente, com esta estratégia, em algumas situações, vamos tratar inadequadamente doentes ou que não estão infectados ou que não têm, ou que a pneumonia nosocomial não é o foco primário, é uma complicação de outros focos céticos extratorácicos e que podem necessitar de um tratamento diferente e mais dirigido. Também, muitas vezes, podemos estar a tratar com antibiótico aquilo que é apenas uma colonização da árvore brônquica e assim estarmos a aumentar a pressão antibiótica em doentes que nem sequer estão infectados. Por outro lado, devemos lembrar-nos, e isso é muitas vezes difícil de distinguir na radiografia do tórax apenas, que muita patologia não infecciosa imita a infecciosa, nomeadamente no seu aspecto radiológico. Os exemplos são as atelectasias, os doentes com insuficiência cardíaca congestiva, uma situação de iatrogenia pulmonar ou, por exemplo, até mesmo uma hemorragia alveolar. Assim, resumindo, numa suspeita clínica de pneumonia nosocomial, por exemplo, a pneumonia associada ao ventilador, nós fazemos colheitas do tracto respiratório e hemoculturas, iniciamos a antibioterapia empírica. Se as culturas forem positivas, podemos ajustar a antibioterapia. Se não forem positivas, ou se não colherem, ou se não tivermos conseguido colher exames microbiológicos antes de administrar os antibióticos e as culturas forem negativas, então podemos ter que manter a antibioterapia até ao seu fim, mas se as colheitas foram feitas de uma forma adequada e foram negativas, então podemos pensar ou podemos admitir a hipótese de parar os antibióticos precocemente, porque muito provavelmente a causa das alterações clínicas que observamos não é uma infecção pulmonar. Na estratégia microbiológica é defendida uma atitude diferente. Lembrarmos-nos que a colonização das vias aéreas é frequente nos doentes hospitalizados, com ou sem intubação endotraqueal, e por isso, na suspeita de uma infecção, fazemos uma colheita das secreções brônquicas, que pode ser expectoração, ou um lavado broncoalveolar, ou um aspirado traqueal do doente intubado, e a decisão da terapêutica antibiótica inicial é baseada no que vamos isolar nas culturas microbiológicas que realizamos. Ou seja, vamos esperar para termos resultados microbiológicos para decidir o que devemos fazer de antibiótico. Okay? Assim, vamos fazer uma antibioterapia mais dirigida ou dirigida ao agente que está que foi isolado nas nossas culturas. As desvantagens desta estratégia é que só iniciamos a antibioterapia depois de termos os resultados dos exames microbiológicos, o que vai fazer com que o início do tratamento seja muito mais tardio. E, por outro lado, se o doente apresentar um quadro clínico grave, de infecção grave, pode influenciar negativamente a mortalidade. Logo, esta estratégia é habitualmente reservada para os doentes que não apresentam sinais sistémicos de infecção, nem sinais de gravidade e, eventualmente, é possível mantê-los sem antibiótico, desde que não haja degradação do seu quadro clínico, até termos os resultados microbiológicos.
devemos ter sempre em conta que, depois da colheita dos exames microbiológicos, nós vamos ter que esperar entre 24 a 48 horas para termos resultados que nos possam conduzir ou que nos possam orientar no início do tratamento antibiótico. Logo, se decidirmos por uma estratégia microbiológica nos doentes com suspeita de pneumonia, temos de os manter claramente muito bem monitorizados e vigiados para o caso de haver sinais de agravamento, mesmo que ligeiro, do quadro de infecção respiratória ou infecção pulmonar, iniciarmos imediatamente a antibioterapia a considerarmos mais adequado. Outro dos aspectos fundamentais para avaliar o doente com pneumonia nosocomial é identificar quais os critérios de gravidade. Quais são os principais? Os doentes que necessitam de ventilação mecânica ou que se apresentam em sepsis com disfunção, sepsis grave ou choque séptico, necessitam, obviamente, de serem tratados numa unidade de cuidados intensivos, porque apresentam insuficiência respiratória grave com necessidade de ventilação e um quadro de infecção grave, infecção sistémica grave, em que é importante ter uma monitorização muito apertada. Outro dos critérios é a necessidade de ventilação não invasiva, que muitas vezes pode ser feita fora das unidades de cuidados intensivos. No entanto, quando associada a sinais de infecção grave, então deve-se considerar também o internamento destes doentes nos cuidados intensivos. Por outro lado, os doentes que necessitam de elevada concentração de O2 para manter saturações adequadas ou que, durante a nossa vigilância, apresentem uma necessidade crescente de aumentar a concentração de oxigênio que estamos a administrar para manter saturações adequadas. Esses doentes são doentes que também nos dão uma indicação de que estão a agravar e, por isso, a probabilidade de virem a ser ventilados mecanicamente é elevada. Os doentes que apresentam falência multiorgânica, nomeadamente outra falência orgânica para além da respiratória, pode ser uma falência renal, uma falência cardíaca, uma falência hematológica, esses doentes também devem ser admitidos nas unidades de cuidados intensivos. E identificar estes fatores de risco, ou estes critérios de gravidade, melhor dizendo, é fundamental para decidir onde é que o doente deve ser tratado. Outros critérios que devemos ter em atenção e que não são muitas vezes muito óbvios ou não são muito valorizados do ponto de vista clínica é os doentes com frequência respiratória aumentada, que tem subjacente o quê? Um aumento do trabalho respiratório. E, portanto, estes doentes com frequência, mesmo os doentes jovens, acabam por evoluir ao fim de poucas horas para um quadro de exaustão respiratória com necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Por outro lado, os doentes com envolvimento radiográfico multilobar é um marcador muito significativo da gravidade da pneumonia, tal como se nós assistirmos a um agravamento radiológico rápido em pouco tempo. São outros fatores que nos devem colocar de alerta e referenciar precocemente os doentes às unidades de cuidados intensivos. Na decisão do nosso tratamento antibiótico, é importante ter presente vários fatores. Ou seja, qual a gravidade do doente, a presença de fatores de risco para agentes específicos, nomeadamente agentes multiresistentes, e qual o tempo do início da pneumonia nosocomial, ou seja, há quanto tempo é que o doente estava internado quando foi diagnosticada esta infecção. Como é que devemos iniciar ou decidir como iniciar o tratamento antibiótico? Primeira coisa, considerar se houve uma antibioterapia recente, porque isto aumenta o risco
de uma terapêutica inadequada e deve-se escolher habitualmente um antibiótico de classe diferente. Nunca atrasar a administração do antibiótico. Lembrar-nos sempre de considerar quais são os agentes mais frequentes no local onde o doente está internado e no hospital onde trabalhamos. Quais são os agentes mais frequentes e quais os padrões de resistência locais para escolhermos um antibiótico mais adequado e que ultrapasse esta possibilidade de podermos escolher um antibiótico inadequado se não tivermos em conta qual o perfil de resistências das bactérias que são mais frequentemente isoladas nos serviços onde trabalhamos ou onde o doente está ou esteve previamente. Em algumas circunstâncias, nomeadamente quando há probabilidade de infecções por agentes multiresistentes que nós não sabemos inicialmente, podemos ter que utilizar uma antibioterapia combinada para ter uma maior cobertura dos agentes com maior probabilidade de estarem envolvidos. Devemos sempre iniciar a administração do antibiótico por via endovenosa para ter uma biodisponibilidade ótima e se a antibioterapia inicial foi adequada, depois de termos os resultados microbiológicos, então podemos considerar, desde que a evolução clínica seja boa, tempos de antibioterapia mais curtos, com o objetivo de diminuir a pressão antibiótica. Assim, na nossa escolha dos antibióticos, podemos resumir quais os fatores de risco mais frequentes e quais são os agentes mais frequentemente associados com a presença desses fatores de risco e, por exemplo, lembrar-nos que nos doentes que fizeram antibioterapia prévia há muito maior risco de termos envolvidos as enterobacteriáceas produtoras de beta-lactamases de espectro alargado, ou a pseudomonas, ou o MRSA, ou o Staphylococcus meticilinoso resistente, e com isso, e por isso, devemos dirigir a antibioterapia para cobrir também estes agentes, tal como outros fatores que podem aparecer, por exemplo, nos doentes com comorbilidades crónicas graves ou idade avançada, em que também têm um risco maior de terem infecções por agentes gram-negativos. As guidelines para o tratamento da pneumonia nosocomial mais recentes levam-nos a ter em conta dois fatores importantes. É se o doente tem um elevado risco de mortalidade ou não e se há fatores que aumentem a probabilidade de infecção por Staphylococcus aureus meticilino resistente. Se nenhum destes fatores de risco estiverem presentes, então devemos escolher um dos antibióticos que estão aqui apresentados. E devemos, independentemente de termos em conta sempre qual o perfil de resistências do local onde estamos a tratar os doentes. Se houver um elevado risco de presença, ou uma elevada probabilidade de presença de infecção por Staphylococcus meticilino resistente, então devemos fazer uma terapêutica combinada com um dos agentes anteriormente presentes, associando a vancomicina ou o linezolid. Se o doente tiver um elevado risco de mortalidade, nomeadamente os doentes internados em cuidados intensivos, e um elevado risco de presença de Staphylococcus aureus meticilino resistente, ou se fizeram antibioterapia prévia, as nossas escolhas passam por, eventualmente, uma terapêutica combinada e por agentes antimicrobianos de espectro mais alargado, como está aqui referido nesta lista. É muito importante que iniciemos uma antibioterapia adequada logo desde o início. Porquê? Porque o que está demonstrado é que uma antibioterapia adequada permite uma redução rápida
do inóculo bacteriano e melhoria da resposta inflamatória com melhoria clínica do doente, e isto está associado a uma menor mortalidade. Se iniciarmos um antibiótico inadequado, acontece exatamente o contrário e o doente vai agravar e isso vai ter influência significativa no prognóstico, aumentando a mortalidade. Neste estudo, já com alguns anos, demonstra-se exatamente isto. A presença da infecção e o fato de ser tratada inicialmente com um antibiótico inadequado influencia determinantemente a mortalidade hospitalar. Quais são os fatores de risco para a existência de uma infecção por agentes multiresistentes? Estão aqui resumidos os principais, nomeadamente o doente ter realizado uma antibioterapia nos 3 meses anteriores, o tempo de internamento mais prolongado, nomeadamente quando é superior a 5 dias, ou haver uma elevada prevalência de resistência antibiótica nos agentes isolados na comunidade onde estamos inseridos ou na nossa unidade hospitalar, e os doentes com doenças ou que tenham que fazer terapêuticas que são imunossupressoras têm um maior risco de terem infecções por agentes multiresistentes. A existência ou estes fatores de risco são também responsáveis por um aumento do tempo de internamento e um aumento da mortalidade. A duração ótima do tratamento antibiótico destas infecções não é totalmente consensual e não é conhecida. Deve ser baseada sempre na gravidade da doença e especialmente na resposta clínica ao agente envolvido, que é muito variável de doente para doente. Muitas vezes, se o doente está a responder bem, se está a melhorar rapidamente, se as suas disfunções orgânicas revertem em pouco tempo, em pouco mais de 48 horas, ou até ao terceiro dia, significa que a infecção está a ter muito boa evolução e provavelmente nesses doentes não será necessário fazer períodos prolongados de antibiótico. Podemos até antecipar em relação ao que era previsto o tempo, o momento para interromper a antibioterapia. Isto porque o que se sabe é que a antibioterapia prolongada não evita as recorrências. Classicamente, consoante alguns agentes, se compartimentavam o tempo de antibioterapia. É o caso das infecções por gram-negativos, agentes gram-negativos necrotizantes, onde se preconizava antibioterapias até 21 dias. No entanto, isto não é totalmente consensual. Aliás, a comparação feita em muitos estudos entre antibioterapias mais prolongadas e menos prolongadas não demonstrou ter qualquer diferença no prognóstico, nomeadamente na mortalidade. A monitorização ao tratamento é muito importante para decidirmos como conduzir o tratamento nos doentes com pneumonia nosocomial. Fazemos, na nossa prática diária, fazemos uma monitorização clínica e analítica. Monitorização clínica baseada na observação clínica do doente, vendo qual é a melhoria da febre, ou se a febre desaparece precocemente, se há melhoria da frequência respiratória, da frequência cardíaca, se há recuperação na auscultação pulmonar, com menos sinais em relação aos observados inicialmente, e na avaliação analítica, se há melhoria daquilo que são habitualmente os parâmetros inflamatórios que avaliamos diariamente. Quando a melhoria clínica não ocorre até às 48 horas, não é necessariamente sinal de que o antibiótico que nós iniciamos como terapêutica empírica está a não fazer efeito. Portanto, não devemos fazer modificações terapêuticas demasiado precoces.
ou seja, antes das 48 a 72 horas. E devemos tentar modificar a nossa antibioterapia sempre que possível, com base nos dados microbiológicos. Habitualmente, entre as 48 e as 72 horas, se fizermos boas colheitas, já teremos algum resultado que nos permite dirigir melhor o tratamento antibiótico. E sempre que possível, devemos também fazer uma descalação antibiótica para antibióticos mais curto espectro e de acordo com o TSA, com o teste de sensibilidade antibiótica, dos agentes que isolamos nas nossas culturas. Se após as 48 a 72 horas não há uma melhoria clínica e não conseguimos ter um isolamento bacteriano, então devemos pensar que fatores podem estar subjacentes à não resposta ao tratamento. E isso tanto pode ser o facto de termos como causa um agente bacteriano multiresistente, que não foi coberto pela nossa antibioterapia inicial, como também pode estar subjacente ou uma complicação da infecção inicial, como um abscesso pulmonar, ou como um empiema, ou uma outra causa não infecciosa que, não sendo identificada, também não vai melhorar com o antibiótico, porque não é causada por um agente microbiano. Assim, a monitoração clínica da resposta é feita habitualmente, como já falámos, pela avaliação da temperatura e, por exemplo, a contagem dos glóbulos brancos ou da proteína C reativa, pela melhoria ou não da oxigenação arterial, pela melhoria da radiografia do tórax, mas devemos ressalvar sempre que a melhoria da radiografia do tórax é mais tardia, ou seja, as imagens radiológicas, mesmo que o doente esteja a melhorar, muitas vezes persistem durante muitos dias e, portanto, não são uma forma muito adequada para dizer que há uma má evolução. Ou seja, quando a radiografia está a melhorar, nós podemos afirmar que o doente está efetivamente a conseguir ultrapassar esta infecção grave, mas se não melhorar, isso não significa, se não melhorar nos primeiros 2 a 3 dias, isso não significa que a resposta está a ser inadequada. Uma percentagem significativa dos doentes não tem uma evolução favorável da sua infecção, especialmente nos doentes com pneumonia associada ao ventilador. Isto significa que uma percentagem muito grande destes doentes tem de ser reavaliado com muito cuidado. Ou seja, procurarmos quais são os fatores que estão subjacentes a esta ausência de resposta ao tratamento. O que é mais frequente é haver envolvimento de agentes multiresistentes, sendo que a Pseudomonas e o Acinetobacter e os Staphylo aureus são os mais frequentemente envolvidos, mas podem haver outros, e isto implica muitas vezes a repetição das culturas microbiológicas e termos em conta sempre a possibilidade de existir uma causa não infecciosa, nomeadamente com sede pulmonar, que pode ser, ou muitas vezes, uma neoplasia ou uma outra doença sistémica com envolvimento pulmonar. Assim, resumindo, a não resposta ao tratamento pode ter subjacente a presença de um organismo errado, ou seja, um organismo que nós não cobrimos na nossa antibioterapia inicial e estamos a fazer um tratamento antibiótico inadequado, ou porque fizemos um diagnóstico errado, temos uma atelectasia, pode ter sido causada até por uma aspiração do corpo estranho, ou uma neoplasia do pulmão que não tenha sido diagnosticada ou valorizada inicialmente, ou uma complicação da infecção inicial, como um empiema ou um abscesso pulmonar, ou outra infecção intercorrente, ou uma complicação da antibioterapia, como a colite Clostridium difficile. Outra das atitudes importantes a ter é estabelecer medidas preventivas da pneumonia nosocomial nos doentes que temos internados nos nossos serviços hospitalares.
nomeadamente promovendo o levante precoce dos doentes, evitar medicação que seja depressora do sistema nervoso central e que facilite a presença ou a ocorrência de microaspirações, diminuir sempre que possível a duração dos tratamentos imunossupressores, ter muito cuidado nas medidas e respeitar integralmente as medidas de controle de infecção, a elevação da cabeceira para também diminuir o risco de microaspiração é fundamental, reduzir ao máximo a utilização da sonda nasogástrica, porque também facilita fenómenos de microaspiração, e evitar a distensão gástrica são tudo fatores ou medidas preventivas que diminuem a incidência das infecções nosocomiais, nomeadamente da pneumonia nosocomial, e que devem ser respeitadas. Assim, em conclusão, lembrar-nos que situações de coma, trauma ou presença de intubação orotraqueal constituem fatores de risco para a pneumonia nosocomial. A colheita dos produtos, tal como nas outras infecções que já falámos, deve ser feita antes da instituição da antibioterapia. Os métodos de colheita das amostras devem ser adequados ao doente que temos na nossa presença e feito de acordo com a gravidade clínica e a disponibilidade das técnicas no local onde o estamos a tratar. Lembrar-nos que são critérios de gravidade da pneumonia nosocomial a presença de falência respiratória ou choque, a presença de outras insuficiências, outras falências orgânicas, como a insuficiência renal aguda, e uma radiografia do tórax com uma evolução rápida, um envolvimento multilobar ou com a identificação de complicações, como, por exemplo, uma cavitação. Nos doentes com pneumonia nosocomial precoce sem antibioterapia prévia, temos maior probabilidade de encontrar agentes multissensíveis e devemos lembrar-nos que a antibioterapia inicial adequada é fundamental para reduzir a mortalidade nos doentes com pneumonia nosocomial.